E aí galera, tudo tranquilo, tudo na paz? Então, hoje eu vim trazer pra vocês uma resenha sobre o livro. Já apresentei esse livro no vídeo da semana passada, que eu falei 3 livros que todo cristão deveria ler, que foi o livro Ego Transformado, de Timothy Keller. E é essa resenha que eu vou trazer hoje para vocês. Timothy Keller vai trabalhar em cima do versículo que está em 1 Coríntios capítulo 3, do verso 21 ao capítulo 4, verso 7. Vou ler pra vocês. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras. Todas as coisas são vossas. E vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Assim, os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. No entanto, pouco me importa se sou julgado por vós, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Pois, embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por causa de vós, para que aprendais, por nosso intermédio, a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Pois, quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te orgulhas como se não o tivesse recebido? Então é em cima desses versículos que Timothy Keller vai trabalhar. Ele vai abordar sobre o ego humano, o ego que muita gente pode achar que não tem um ego muito alto, muito grande, mas aqui ele vai destrinchando de uma forma incrível que você olha pro ego de uma forma que você jamais podia imaginar. Umas coisas assim incríveis, uns pensamentos, umas conexões com os versículos muito boas. E vou falar aqui um pouquinho para vocês. Aqui ele vai trabalhando um pouquinho sobre a autoestima. Aqui ele vai apresentar alguns estudos que apontam que até o século XX, os problemas que aconteciam na sociedade eram causados, as pessoas acreditavam que eram causados pela alta autoestima das pessoas. Por exemplo, uma pessoa agride outra, era porque ela tinha uma autoestima muito alta. Só que aí ele aponta como hoje está muito ao contrário isso. O movimento de hoje em dia é de que pessoas com baixa autoestima que cometem crimes, que cometem coisas ruins. Isso que ele vai apresentando na pequena introdução. E no primeiro capítulo ele já apresenta a condição natural do ego humano. E ele vai falar que o ego tem 4 características que a gente pode extrair desses versículos que Paulo escreveu aos cristãos de Corinto. Mas antes de chegar nesses 4 pontos, Timothy Keller apresenta que Paulo utiliza uma palavra diferente para mencionar o orgulho. Ao invés de usar a palavra grega hubris, não sei se é assim que se pronuncia, ele usa físio, uma palavra incomum. E aqui mesmo diz, ao usar a palavra físio, Paulo está tentando ensinar os cristãos de Corinto algo especial sobre o ego humano. Então, a partir disso, ele destrincha os 4 aspectos do ego humano. Os 4 aspectos do ego, segundo Timothy Keller, através desse estudo que ele faz, é que o ego é vazio, dolorido, atarefado e frágil. Então, esses 4 aspectos ele vai destrinchando. O ego é vazio como? Por quê? Porque por mais que você busca por uma satisfação para poder inflar seu ego, querer conquistar algo para poder seu ego ser preenchido, ele continua vazio lá dentro, porque você sempre vai continuar essa busca desenfreada, que nunca será saciada. O ego é dolorido por quê? Porque qualquer coisinha fere seu ego. Por exemplo, a gente fala às vezes que a pessoa feriu o sentimento. Na verdade, feriu o ego, como o próprio Timothy Keller fala aqui. Porque às vezes queremos sempre ter razão, sempre estar certo. E acaba que a gente, quando perde a razão, a gente fica ferido, qualquer coisa machuca. Por quê? Porque o ego foi machucado, não porque talvez palavras feriram o sentimento, mas porque o ego foi machucado. Ele é atarefado. Por que que o ego é atarefado? Porque ele sempre está buscando algo para poder preencher o vazio dele. Ele está sempre se atarefando em buscar algum propósito de vida, algum destaque para se sentir melhor. E por último, ele é frágil. Então o ego é frágil porque qualquer coisa que é inflada, no caso está vazia por dentro, qualquer coisa faz explodir. Por exemplo, um balão cheio de ar, ele é frágil, porque se qualquer coisa pontiaguda chegar perto dele, ele vai estourar. E o que Timothy Keller faz aqui com esse versículo? Ele mostra como Paulo
tá desinteressado, como é que Paulo não tá se importando com as opiniões dos outros. Ele mesmo deixa claro que não importa ser julgado pelo tribunal dos homens de Corinto, das pessoas de Corinto, e nem ser julgado por ele mesmo. Paulo, nem ele mesmo, ele se julga. Ele se garante na justificação por Deus, e que só Deus pode julgar ele. Ele está confiante de que Deus que julgará. Então, para que ficar preocupado com julgações alheias? Devemos confiar em Deus. Deus é o juiz. Deus que julgará no final de tudo, no grande juízo. A gente às vezes deixa de fazer certas coisas, deixa com medo. Às vezes o medo é de falarem de você, o medo é de te julgarem. Isso acaba sendo um problema dentro de nós mesmos com o nosso ego, porque a gente tem medo de que estejamos errados, talvez. A gente tem medo de errar, a gente tem medo de ser pior que alguém. Então acaba que nós não arriscamos fazer certas coisas. Mas a gente vê que se a gente estiver firmado em Deus, confiando em Deus, fazendo para Deus, só se importando com o julgamento de Deus, a gente vai à frente com a cabeça erguida, igual Paulo foi. Paulo tinha esse desejo de servir o outro, sem se preocupar com o que os outros pensavam. Então ele fazia para o outro. E como aqui mesmo diz nos próximos capítulos, que a saciedade verdadeira vem através da humildade do Evangelho. Vou ler um trecho aqui para vocês. A humildade do Evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim. Então, a partir da humildade do Evangelho, não é de você falar, eu sou humilde, eu não penso. A humildade, a gente não pensa mais na gente, a gente pensa no próximo. E como Jesus mesmo ensinou, ama o próximo como a si mesmo. Então, nós devemos desejar essa humildade do Evangelho, de querer servir e não de ser servido. E aqui ele vai mostrando o importante um cristão não ter o ego vazio, inflado e frágil, e sim ter uma consciência de que só Deus pode nos julgar, de que não precisamos provar nada para ninguém, porque Deus que vai sondar o coração e conhecer, e que precisamos sempre estar atento, pedindo a Deus para que dê esse coração voltado para Ele, voltado para fazer a vontade dEle, para poder não ter medo dos homens, mas sim ter medo do julgamento de Deus. E o mais incrível é que ele faz no final, mostrando que às vezes nós estamos preocupados com a opinião do homem, com o veredito que o homem vai dar. Aí nós queremos fazer tudo certinho através do Evangelho, porque parece que a salvação vai ser alcançada assim. Mas o pensamento é totalmente ao contrário. A partir de eu ter ganho a salvação, que vai justificar minhas atitudes, que aí eu vou querer fazer por prazer, por alegria, eu vou querer servir a Cristo. Não é porque eu sou bom que eu vou ser salvo, mas por Cristo ter me salvado, por eu crer nele, eu vou querer ser bom, eu vou querer seguir os seus passos, eu vou querer caminhar como Cristo caminhou. E assim como Paulo, nós devemos ter a cabeça erguida, confiando em Deus somente, temendo somente a Deus, não os homens. Gente, foi esse o vídeo, esse livro é sensacional. Eu indico pra vocês comprarem. Esse livro é baratinho. A Amazon tava R$10 esses dias. Ele é pequenininho, você que não gosta de ler. Rapidinho você lê, tem 48 páginas. O ruim só que eu não gosto também é que a folha é branca. Você vê que o meu tá todo rabiscado já. E não se assusta, eu também não gosto de rabiscar livro não. Mas só que esse livro aqui era necessário fazer isso pra poder absorver o máximo possível. E assim que der, eu vou ler de novo, de tempos em tempos, porque esse livro é muito bom. Então, deixe sua opinião se você já leu esse livro, o que você achou dele, se você gostou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de clicar em gostei, de compartilhar o vídeo com um amigo seu, de deixar nos comentários dicas de livros para eu poder ler e sua opinião também sobre o vídeo. Então, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês nessa semana, ilumine o caminho de vocês. Até o próximo vídeo e tchau!